Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Olá, estamos hoje aqui com a doutora Débora Bride, médica formada em clínica geral, medicina da dor pela USP. Tudo bem, doutora Débora? Como é que você está? Ótimo, doutor, graças a Deus. A Débora agora formada também em termografia, médica, começando a aplicar no seu dia a dia. Conta para mim um pouquinho como é que você chegou aí até a termografia, doutora Débora. Seja bem-vinda. Então, a termografia, eu descobri ela a partir do momento que eu iniciei o meu curso de pós-graduação em medicina da dor, lá no Hospital das Clínicas da USP, né? E foi quando eu vi a utilidade, né, que teria dentro da minha rotina de clínica da dor, né? E foi quando eu resolvi me aprofundar nesse tema e trazer esse tema e trazer essa novidade aqui para minha cidade, que é no interior, né? E buscar estudar esse tema para poder ajudar de alguma forma, né, os meus pacientes dentro da medicina da dor. Legal. Você está em Imperatriz, no Maranhão, é isso? Isso, Imperatriz. Muito bom, né? É uma região que a gente sabe que todo lugar no Brasil tem sempre paciente precisando de avaliação, paciente com dor crônica, então é um método importante. E você vai trazer para nós um tema bem interessante, muita gente quer saber mais sobre esse assunto e é legal que você escolheu esse tema para nós hoje, porque é uma coisa bastante importante para quem trabalha em tomografia. Você vai falar sobre monitorização termográfica do túnel cerebral. Então, fica à vontade, Débora. Fica à vontade, doutora Débora, para apresentar e a gente vai conversando durante a apresentação ou mais no final com algumas perguntas aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre a termografia do túnel cerebral hoje, né? Então, um breve resumo sobre a termografia, que hoje é uma técnica que capta imagens através de ondas, né, infravermelhas que os corpos emitem, né, gerando um termograma, né, ou uma imagem térmica. Reproduz uma escrita, né, do corpo ou do objeto, na qual é possível você observar e analisar sempre áreas que estão emitindo maior ou menor calor, né? E o aprimoramento dessa técnica na captação das imagens, a partir do ajuste da máquina, né, de todo o preparo do paciente, monitorização, controle, né, das variáveis, tudo isso permite uma reprodução fiel, né, da área examinada, né, o que é interessante é que a termografia você pode tanto voltar-se para uma área específica, por exemplo, o paciente com uma lombalgia, como para um rastreio, né, de corpo total, por exemplo, certo? De outras doenças. E com o avanço no estudo dessa área, descobriu que o corpo humano ele tem um gradiente de variação, né? Uma variação na temperatura corporal que vai depender da região do corpo e do metabolismo diário. Nós temos áreas que são consideradas hiperradiantes, que têm um maior aumento de temperatura, e hiporradiantes, que são áreas que têm menor temperatura, né? E associado a esse estudo, nós vamos fazer a medição da temperatura corporal em números locais, né, com diversos parâmetros, para expressar a temperatura real do corpo. E hoje a gente trouxe falando especificadamente de uma região que é chamada túnel térmico cerebral, certo? Por que isso? Porque a gente alenca a região ao hipotálamo, que é considerado, né, uma estrutura que regula a temperatura do nosso corpo, bem como é uma fonte de registro da temperatura central do nosso organismo, certo? E esse túnel cerebral é chamado, né, Brain Tunnel Temperature, é usado hoje em dia para rastreio, né, de pacientes assintomáticos com diabetes, hipertensão, pacientes sedentários, para auxiliar no distúrbio metabólico, por exemplo, de tireoide, paciente com febre, infecção, áreas de oclusão e também para avaliar áreas quentes, né? O considerado normal desse túnel é entre 35,8 graus e 36,7. A gente vai entender um pouquinho mais
como que funciona esse túnel e por que isso acontece, né? Falando um pouquinho de anatomia aqui, nós temos a artéria carótida, né, interna. Da carótida interna, nós temos os ramos direto, né, da artéria oftálmica, certo? E da supraorbital, ok? E elas têm íntimo contato, né, com o hipotálamo, conduzindo esse fluxo sanguíneo, certo? Sem interferências. Por quê? Porque é considerado uma região livre de interferências, como, por exemplo, de gorduras, que pode interferir na transferência do calor. Essas imagens, essa imagem aqui, voltei um pouquinho, foi capturada num plano, né, de 1 metro, né, que é um plano que a gente consegue fazer uma sequência, né, da face e da região superior do tronco, ok? Mas o ideal para avaliação do BTT é avaliar no plano de 30 centímetros, que é considerado o plano detalhe, no qual a gente vai conseguir evidenciar com mais detalhes a região de testa, centro medial de olhos e nariz. Muito interessante ali. Naquela foto, Débora, só para... a gente está bem tranquilo. Naquela foto anatômica da artéria, só se puder voltar, uma imagem muito bonita, né? Ela explica muito bem o trajeto ali do sangue, conduzindo o calor até os olhos, que a gente já vai ver na outra imagem que se mostrou. E é interessante que ali tem todo um tecido de gordura que envolve, protege o olho, né? Mas também a artéria. Aí, então, o calor não se dissipa tanto do hipotálamo até chegar nessa face. Pode mostrar o próximo slide, Débora? E aí, essa monitorização que a gente fez do túnel cerebral, o que acontece? A gente avalia e monitora o comportamento do BTT, a gente captou a imagem com uma amostra de um indivíduo, mulher, 43 anos, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum tipo de alteração, uma pessoa relativamente saudável, né? Controlando a parte dos fatores que influenciam, né, na captura da imagem, como emissividade, umidade relativa do ar, temperatura do ambiente, né, ambiente a 23 graus, emissividade 0,98, isolamento térmico e equalização do indivíduo por 15 minutos, né, no ambiente de 23 graus, tirando toda a parte de contato com cabelo e objetos que poderiam interferir no isolamento térmico, certo? A primeira imagem, ela foi feita com o plano detalhe, né, a 30 centímetros, evidenciando a região de testa, centro medial dos olhos e ponta do nariz. Na primeira imagem foi captada às 7h55 da manhã, certo? Uma temperatura máxima de 34,94. Na segunda imagem, já foi um horário, 1 hora após, né? 8h53, uma temperatura de 35,01 graus. A terceira foi um horário de 9h48 da manhã, 1 hora após, temperatura de 34,94 graus. A outra imagem foi feita às 10h39, que a gente teve uma temperatura média de 35,03 graus, certo? Voltando um pouquinho aqui, desde a primeira imagem, que eu esqueci de relatar, a gente já começa avaliando a questão de simetria, né? A gente vê que o normal é a ponta do nariz ser uma área mais fria, certo? Região medial e lateral dos olhos, regiões mais quentes, região de pálpebra também região mais quente, certo? Avaliando também questão de simetria novamente, centro medial dos olhos uma região mais quente, ponta do nariz mais fria, né? Em nenhuma dessas imagens até agora não foi constatado nenhum tipo de assimetria, né? E nenhum tipo de desordem. A outra imagem foi às 10h39, no qual a gente avaliou região centro-medial dos olhos, uma temperatura de 35,03. Às 12h21 foi feito, constatou uma temperatura de 35,21 graus, certo? No horário de 12h21. Às
13h26 da tarde, uma temperatura de 35,55 graus, né? Esse estudo foi feito até esse horário, né? E a gente constatou uma relação íntima, né, da evolução do BTT ao longo do dia com o círculo circadiano, né? Ele obedece, essa é uma imagem que foi mostrada pelo Dr. Marcos em uma das nossas aulas, né? Que avalia o ciclo circadiano homem, mulher na fase lútea e na fase folicular, certo? Obedecendo, né, de acordo com o ciclo circadiano, com o início do dia, a gente vai ter um aumento da temperatura e depois a gente tem uma estabilização ao longo, né, do dia, certo? Obedece a mesma curva, né? No início do dia a gente começa com uma temperatura aí mais baixa, né? Em média de 34,9 por aí, e ao longo, né, da tarde a gente tem aquele pico, o aumento da temperatura conforme a evolução do dia, né? Obedecendo a íntima relação com o círculo circadiano. A gente conclui, né, dessa íntima relação do BTT com o ciclo circadiano, né, da importância que a gente tem do BTT para avaliar um paciente e das diversas utilidades, né, porque a gente pode avaliar o paciente para rastreio de doenças, né, doenças oclusivas de carótida, avaliar o metabolismo quanto a febre, infecções e alterações da tireoide, né? O que a gente considera normal é o BTT entre 35,7 e 36,8, né? Se ele tiver abaixo disso, é considerado um hipometabolismo, e acima disso, que é acima de 36,8, né? Um hipermetabolismo, né? Que são situações diversas no qual a gente pode ter um metabolismo aumentado, como situações de infecção, alterações da tireoide, né? A gente pode avaliar também com as imagens do BTT, regiões que são chamadas cold pads, que eu não acrescentei no slide, mas eu vou fazer um leve acréscimo. O que são isso? São regiões consideradas frias, nas quais a gente pode observar as regiões, vou botar uma imagem aqui, nas regiões supratroclear, né, suprapalpebral, frontal e ocular, que são regiões que a gente pode avaliar casos como, por exemplo, de estenose de carótida, né, estenose ou oclusão, né, unilateral, rastreamento de doença arterial coronariana, certo? E hoje em dia é uma ferramenta, né, muito boa para a gente acrescentar para o nosso paciente, aquele paciente que você quer fazer um rastreio, quer avaliar áreas frias ou áreas quentes na região da face, né? Respeitando o comportamento termográfico que a gente tem, né? Normal, que são áreas frias na região de nariz, canto medial e lateral dos olhos são áreas hiperradiantes, né? E regiões de sobrancelha, certo? Que são consideradas regiões mais frias também, certo? Esse foi o estudo feito durante esse período, né? A gente viu esse comportamento do BTT e, por fim, eu queria dizer que essa pesquisa não se encerra, né, que eu proponho para o futuro continuar e fazer uma avaliação por um período aí de mais ou menos 12 horas para realmente avaliar esse comportamento do BTT conforme o nosso ciclo circadiano, tá bom? É isso, pessoal. Doutor Marcos, algo para acrescentar? Claro, vamos discutir, vamos discutir. Muito bacana, Débora. Você vê que uma ideia simples, quanta coisa bacana traz, né? Se veja, por exemplo, você constatou uma semelhança com o ciclo circadiano, né? Então, tem uma curva, se comporta, quer dizer, vai chegando no meio-dia, é esperado que aumente a temperatura. Então, isso é legal, mesmo que seja um caso ainda, mas já te dá uma segurança de você estender, fazer mais estudos e a gente ter aí mais para frente realmente esse acompanhamento do ciclo circadiano em diversas doenças, né? A gente pode estar falando aqui será que no hipotireoidismo é a mesma coisa? Será que no atleta é diferente?
Será que na mulher em menopausa muda esse ciclo? Aí começa tudo baseado nesse trabalho que você está começando. Fazendo o ciclo completo, Débora, e publicando, já vai ser uma referência para os próximos aí. Então, é muito bacana o que você fez. E a gente tem vários estudos, né? Você vê, tem monitorização axilar, retal, esofágica, né? A pessoa toma uma pílulazinha, mede a temperatura intra-abdominal, timpânica, do ciclo circadiano, e ainda não tem muito clara essa curva pelo BTT. E olha só, então o teu trabalho tem bastante importância, ainda mais se você fechar o ciclo inteiro e publicar, vai ficar muito bacana já como uma primeira referência. Essa pessoa, ela tinha alguma condição de saúde, de doença? Não, conforme eu tinha falado antes, ela é uma paciente de 43 anos, sem nenhum histórico de nenhuma comorbidade, não faz uso de nenhuma medicação de uso contínuo, né? E não tinha nenhuma queixa. Você vê, né, como vai ter variações depois para frente, né? A gente estudar uma criança, estudar um idoso, então, e depois comparar se as curvas são parecidas. É muita coisa assim que dá para fazer. Mas outra coisa interessante você mostrou da diferença, que não teve diferença de temperatura de um olho em relação ao outro, né, nesse canto medial. Não. Então, isso mostra que como é seguro o monitoramento, né? Você fez várias imagens repetidas e sempre mostrando que continua simétrico. Claro, um intervalo de tempo menor, mas que não é um método maluco, assim, que está ali variando a temperatura. Ele é, como se diz, existe uma calibração do equipamento, né? Mas desde a questão do equipamento que é calibrado, existe do ambiente que você preparou a paciente, a tua interpretação, quer dizer, existe uma metodologia ali que mostra uma consistência, né? Que isso é legal. Você chegou a reparar também, Débora, o seguinte, quando fala do BTT, você selecionou uma região, uma ROI, né? Aí na ROI ali você tem aquele vermelhinho que é a temperatura máxima, né? Então o BTT você pega a temperatura máxima. Você pegou sempre considerando a máxima, independente se for olho direito ou esquerdo? Isso, sempre considerando a máxima. Tá, e você reparou nessa sequência de imagens se todas vieram do mesmo olho? Você chegou a ver isso? Porque você tem a tabelinha de resultado ali, ó. Não tem problema, veja se não se houve uma mudança de um olho do direito, depois foi para o esquerdo, ou manteve sempre no mesmo. Vou avaliar isso aqui agora, deixa eu ver aqui. Isso é uma coisa interessante. Porque também pode variar, tudo bem, pode ser um olho direito, pode ser esquerdo, mas isso mostra também detalhes da dinâmica da avaliação do BTT. Né? Porque também daria para fazer um outro gráfico também, né, Débora, só do olho direito, só do olho esquerdo. Os dois juntos, assim, para ver o que acontece. Não foi temperaturas máximas em apenas um olho só, doutor. Ela variou. Por exemplo, na primeira imagem, a maior temperatura, que foi 34,94, certo? Foi no olho direito. Já na segunda imagem, a maior temperatura já foi no olho esquerdo. Certo? Então, ficaria interessante também, depois no trabalho escrito, colocar no gráfico. Então, faz um gráfico só do olho direito e só do olho esquerdo, para ver os momentos que eles se cruzam, o que acontece nesse comportamento. Né? Não tem ainda uma explicação muito clara sobre o motivo dessa mudança, né? Deve ser uma coisa fisiológica, mas fica muito mais interessante também na escrita do trabalho. Estou animado com esse trabalho aqui, né? Fico curioso para ver a continuidade dele, para ver se realmente ele vai diminuir lá na frente, se vai, né? Se isso vai obedecer a curva crescente, né? Que ele obedeceu e depois provavelmente estabiliza igual um círculo circadiano, né? Vamos ver isso aí mais para frente. Legal. Então, Débora, quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está começando, alguma dica aí para quem for passar na pós aí, de ter estudado bastante coisa, o que você dá? Assim, a minha mensagem é que eu fui uma aluna que descobri, né, a termografia dentro de outro curso, certo? Me interessei. Depois que a gente começa, a gente vê que o mundo é muito mais vasto do que a gente imagina. A gente vê que as utilidades são muito maiores também e que
é um tema que está crescendo, né? Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente não é um tema muito falado ainda, a gente vai começar a falar agora quando eu começar a trazer para cá, né? A investir nisso. E dizer que se a pessoa se dedicar e realmente gostar do tema, né, ela pode crescer na área, porque, enfim, é uma área que está, né, crescendo demais, e em todas as áreas, não só na parte médica, mas na fisioterapia, né, na parte odontológica está sendo muito usado, na parte da medicina da dor, na parte ortopédica. Então, assim, o leque é muito grande, tá? Era isso que eu queria deixar para vocês, tá bom? E agradecer, Marcos, também, por todos o conhecimento repassado durante esse ano, né? Às vezes eu não acompanhava a aula ao vivo, mas no outro dia, 2 dias depois, eu estava acompanhando a aula, né, gravada, porque sempre fica gravado e sempre tem artigos para estar lendo, tema para estar buscando, né? Só agradecer mesmo por todo esse ano aí, tá bom? Bom, Débora, obrigado a você. A gente acompanhou o teu crescimento, viu você se desenvolver super bem e estamos aí, continuamos dando todo o apoio que for preciso. Obrigado, bela apresentação e até queremos ver você aí nos congressos de dor, aí, apresentando os teus temas da sua área também. Até mais, Tá, obrigado. obrigada. Até a próxima.